Oi, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar outro tema, que é os medicamentos que vão atuar, no tratamento dos distúrbios sanguíneos. A gente sabe que tem diferentes tipos de distúrbios e alguns, acabam precisando aí fazer esse reparo via medicação. E hoje nós vamos conversar sobre alguns desses medicamentos, sobre os riscos, que eles levam a pessoa. É muito importante vocês conhecerem, porque alguns desses medicamentos já são pessoas que têm problema de saúde que tomam, então é importante a gente conhecer os possíveis efeitos disso para conversar com o nosso cliente, até mesmo se tiver um relato do nosso cliente, a gente conseguir conversar com ele. Então, o tratamento dos distúrbios sanguíneos, eles são muitos, né? A gente tem diferentes tipos de distúrbios. Um deles, eu acho que a gente já até conversou, que foi o... Eu não sei se a gente conversou, a gente vai conversar na semana que vem. Mas que é, por exemplo, a anemia. Eu acho que a gente vai conversar na semana que vem, a gente não conversou, não. Então, temos diferentes tipos de distúrbios, temos diversos problemas vasculares, temos os problemas ligados ao coração. Então, assim como nós temos diversos tipos de distúrbio, nós também temos diversos tipos de tratamento para esses distúrbios. E nós vamos começar conversando sobre os antiplaquetários e anticoagulantes. Então, esses fármacos, esses medicamentos, eles são utilizados para reduzir a capacidade do sangue de coagular. Como que funciona isso? Vamos lá. Eu tô lá na minha cozinha descascando uma maçã ou por algum motivo mexendo com a tesoura, tem a tesoura aqui. Aí eu, corto o meu dedo. O que acontece nesse momento que a gente corta uma região que é de extremidade, como a mão? Vai começar a sair muito sangue, aí você lava, tentando cessar aquele sangue, aperta com bolinha de algodão, dependendo do tamanho do corte. E aí, o que o seu corpo vai fazer? Eu vou até mandar uma imagem no grupo pra vocês dessa... Tem uma imagem que eu gosto muito, eu esqueci de colocar aqui. O que o seu corpo vai fazer? Ele vai pegar as plaquetas que estão soltas, tá vendo assim? E vai grudar na beiradinha aqui onde começou a sair esse tanto de sangue. E vai fazer esse tampão, que é um pequeno coágulo. Ele vai ficar ali pro sangue parar de sair. E aí vai começar o processo de cicatrização. E depois ele vai se desmanchando aos pouquinhos e voltando a circular no meu sangue. Isso é uma atividade normal em que as plaquetas se juntam e fazem esse processo de coágulo para evitar que a pessoa sangre mais do que deveria. Mas o que acontece? Devido, a diferentes tipos de problema, devido a diferentes causas, algumas pessoas elas podem ser mais propensas a desenvolver esses coágulos, mesmo não tendo corte nenhum. E aí vai gerar essas bolas de sangue correndo na veia, porque as plaquetas se juntou, vira que era para ser uma... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para referenciar aqui. Eu sou muito visualizar, Dentro da sala eu consigo fazer uns desenhos, fazer algumas coisas. Aqui, às vezes, eu não... Vamos lá. É como se meu Deus, nossas plaquetas, elas fossem como moedinhas. Então, elas vão rolando no meu sangue. E aí, o que acontece se eu vou juntando, várias... Ai, meu Deus, derrubei. Várias moedinhas, eu peguei já uma tampinha, mas enfim. Aí se eu vou juntando várias moedinhas aqui em volta, vai ficar aquele negócio grande e aí elas não vão fluir tão bem assim. Então a gente tem diferentes tipos de distúrbios sanguíneos que podem causar isso, que podem causar essa agregação plaquetária.
essa coagulação. E aí fazer com que fique rolando no nosso sangue essas bolas, digamos assim, de plaquetas, que são os conhecidos coágulos. Ah, mas por que a gente precisa então do antiplaquetário e do anticoagulante? O que tem, né, dessas bolas de coágulo? O que acontece? Nós sabemos que no nosso corpo nós temos veias e artérias, né? E os capilares, que são os que vêm até a ponta do dedo, por exemplo, que são muito fininhos. E algumas veias elas são bem grossas, outras veias elas não são tão grossas assim. Assim como as artérias que vão chegando para as extremidades, elas tendem a ficar um pouco mais finas. Isso é uma conformação do nosso corpo. Aí o que acontece? Se eu tenho um coágulo formado numa veia que tem essa grossura, aí eu formei um coágulo do tamanho da minha tampinha, vamos supor. Então ela passa. Ela passa porque a veia é grossa. Mas na hora que ela chegar numa veia que é mais fina, ela não vai passar. Ela não vai passar, ela vai ficar presa. E aí é que começam os problemas. Porque esse coágulo ficando preso ali, ele vai atrapalhar o fluxo sanguíneo. Ele vai tampar. É a mesma ideia da traqueia quando a gente tem. Lembra das aulas de primeiros socorros? Quando cai alguma coisa na traqueia e a pessoa não consegue respirar porque tampa e o ar não passa? Como o sangue é fluido, nem sempre esse coágulo tampa totalmente. Mas, por exemplo, aqui era para passar tudo isso de sangue. Aí o meu coágulo se estaciona aqui e agora só passa isso daqui, ó, de sangue. Só passa um dedo meu de sangue. Porque ele estacionou aqui no meio do caminho. Então isso faz com que tenha diversas alterações no corpo da pessoa, no corpo mesmo, que eu digo como resposta. Então isso vai atrapalhar muito. Então quem tem esse problema de formação de coágulo ou até mesmo após algumas patologias específicas, a pessoa ela vai precisar tomar o antiplaquetário, anticoagulante, aí vai ser de escolha, né, do cardiologista, né, nem qualquer médico, tem que ser pela especialista do cardiologista que cuida dessa parte da formação de coágulo, para fazer uma avaliação, algumas vezes o vascular, né, dependendo se for pessoas que têm problema de circulação e a formação de coágulo está acontecendo por conta da circulação, mas tem que ser o especialista da área para definir qual vai ser o medicamento e quais são os riscos. Porque a ideia desses medicamentos é eu evitar que forme esse coágulo e alguns deles prometem até desfazer se você já tiver algum coágulo feito. Porque eles têm essa ação bem intensa mesmo. Então, assim, eu peço desculpa pelas minhas ilustrações aqui, mas eu espero que tenha ficado claro o quanto que isso pode ser um problema de saúde. Um exemplo, vamos supor, esse coágulo, que é a minha tampinha e tá correndo aqui no meu sangue, nessa veia que é grossa e ele tá passando. Mas vamos supor que ele chega numa veinha lá do meu cérebro, que é fininha. Todas elas aqui são bem fininhas. Até mesmo pra gente sentir, lembra lá da aula de primeiro socorro? Pra gente sentir os pulsos aqui, que são artérias, e a gente já teve uma certa dificuldade, vocês lembram? Que é aqui o temporal, que a gente sentiu. Então, assim, eles são bem mais finos, por exemplo, do que o carotídeo. São bem mais finos, por exemplo, que o braquial, que a gente aprendeu. Vocês lembram, né? Então, aí, se são bem mais finos e um coágulo, ele passa tranquilo aqui no carotídeo, ele passa tranquilo no braquial. Mas será que ele vai passar tranquilo aqui no meu temporal? Então, assim, pode ser um problema bastante complexo e gerar diversos problemas para a pessoa mesmo, né? Então, os antiplaquetários e anticoagulantes, como eu falei para vocês, eles já vão ser aplicados em alguns tipos de doenças específicas, né? Em em algumas patologias específicas, como, por exemplo, para impedir um AVC, que é o acidente vascular cerebral.
Muitas vezes o acidente vascular pode estar ligado com a presença de um coágulo. Lembrando que a gente tem dois tipos de acidente, né? Um deles vai ser o rompimento, mas aí também pode estar ligado ao coágulo. O coágulo tá ali obstruindo e devido à pressão causa o rompimento do capilar, que é o hemorrágico. E a gente tem o... E, gente, fugiu o nome. É o acidente vascular encefálico hemorrágico e... Gente, como é que pode? Tava aqui pensando nele pra falar, mas enfim, que é o outro que não tem o rompimento, que me fugiu o bendito do nome. Eu vou digitar pra vocês. Esqueci, eu falo, tem hora que me dá uns brancos. Mas enfim, que é o que não tem o rompimento, né? E vai causando aquele inchaço, aquele edema, né? Naquela região e vai causando acúmulo de líquidos, enfim, os dois podem estar ligados à presença de um coágulo. Muito utilizado também esses medicamentos após cirurgia do coração, porque a gente mexe muito, né, com algumas válvulas. A gente não, né? O cirurgião lá, ele mexe muito com algumas válvulas, ele mexe muito com alguns. Meu Deus, tá difícil hoje, hein? Ele mexe muito com o sistema cardíaco em si e com isso pode ter essa, digamos assim, essa forma do nosso corpo tentar conter as hemorragias, conter tudo, por criando diferentes coágulos. Então, e como o coração que passa por uma cirurgia é um coração que já tinha um problema, ele pode estar um pouco mais enfraquecido, eu deixar esse sangue mais fluido, né? Sem formação de coágulo, auxilia nesse momento pós-operatório. Dependendo do tipo de cirurgia no coração que a pessoa passar, ela vai utilizar por pouco tempo esse tipo de medicação, é só nesse momento pós-operatório, e pouco tempo assim que eu digo assim, vai ser avaliação médica, mas pode ser só nos 3 primeiros meses, pode ser só no primeiro ano, então não necessariamente vai ser uma medicação para o resto da vida, porque aí no caso é para ela se recuperar desse quadro cirúrgico. Apesar que vai depender do tipo de cirurgia, o médico vai falar, olha, você vai ter que utilizar essa medicação de forma permanente, que é o uso contínuo, né? Sem previsão de parada. E outro, né? Outra situação que é feita. Ah, uma coisa. A cirurgia do coração, algumas vezes que a gente faz o uso contínuo, é em quadro de infarto, pós-infarto, né? A pessoa passa por um quadro de infarto, precisa fazer algum tipo de procedimento no coração, por conta do infarto, e aí depois disso precisa tomar esse tipo de medicamento, ou antiplaquetário ou anticoagulante. Desculpa. E aí, outra forma é para diminuir o risco de pessoas que estejam ali digamos assim. Ai, hoje tá difícil as palavras, gente. Eu vou até dar um tempo antes de gravar o segundo vídeo, porque eu não sei o que tá acontecendo. Tá pior que o normal. Mas assim, as pessoas que estão do grupo de risco para desenvolver o infarto, como por exemplo, pessoas que já têm o colesterol muito elevado, e aí às vezes o médico pede algum exame mais específico de coagulação. Todo mundo deve ter feito aquele examezinho para ver a taxa de coagulação. E aí, assim, né, o médico tá acompanhando. A pessoa é hipertensa, diabética e tá com colesterol alto. Aí entra com medicação, conversa com a pessoa para mudar a dieta e não muda, não muda. Daqui 2 a 3 meses continua a mesma coisa. A hipertensão tá alta, a diabetes nos exames tá alto, o colesterol tá alto. Aí ele vai e pede um teste de coagulação. Isso eu tô falando na clínica, tá? A pessoa que tá ali. Aí ele percebe que essa taxa de coagulação tá baixa ou tá alta, ele vai fazer essa análise e aí ele pensa, poxa, já é uma pessoa que eu tô tratando há um tempo, que tem colesterol alto, hipertensão, tá sempre descontrolada essa hipertensão e tem também a questão da diabetes. Vou colocar um anticoagulante antiplaquetário para evitar o risco de ter, porque a taxa de coagulação também deu alta, vou colocar um anticoagulante e um antiplaquetário para evitar que essa pessoa infarta.
Então, pode ser utilizado também como, digamos assim, uma prevenção de diminuição de risco, visto a patologia como um todo. Uma pessoa que está assim no grau complexo. Ah, significa que toda pessoa que tem hipertensão, diabetes, colesterol alto vai tomar anticoagulante, antiplaquetário? Não. Como eu falei para vocês, é uma análise clínica que vai envolver teste de coagulação, dependendo né, se for, dependendo da rede em que essa pessoa é atendida, pode envolver outros testes específicos, né? Porque, por exemplo, a gente já faz o hemograma, a gente já faz alguns testes específicos, mas dependendo da rede que o médico está fazendo esse acompanhamento, ele pode pedir, além do teste de coagulação, outros testes mais específicos para ver se seria uma boa ideia entrar com anticoagulante, entrar com antiplaquetário para evitar o infarto. Por quê? Porque, como a gente vai ver mais pra frente, eles têm muitos, digamos assim, pontos importantes a ser avaliados. Eles podem oferecer certos riscos, como qualquer outro medicamento. Então, tem que ser muito bem estudado, até porque uma pessoa que já é hipertensa, já é diabética e também tem colesterol alto, ela já toma pelo menos mais 3 medicamentos. Um para diabetes, um para hipertensão e um para colesterol. Então, eu preciso pensar bem se eu vou colocar esse quarto medicamento. Então, agora, para impedir o AVC, né, em quadros mais severos e pós de infarto, né, ou seja, pessoa infartou. Gente, desculpa. Os vizinhos. A pessoa, eu não sei nem se vocês estão ouvindo todo o barulho que eu tô ouvindo aqui, né, mas já peço desculpa. Após qualquer tipo de procedimento no coração, após pessoa que já infartou, é muito comum precisar utilizar esse tipo de medicamento. Bom, o vídeo tá ficando comprido e começou um barulho aqui. Eu vou pausar e eu começo outro quando acalmar.